Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Quero saudar cada um e a cada uma de vocês em mais esse momento de oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento. Amém. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. É luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, pedem-me um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Vem Espírito Criador. Ó Espírito Criador, clamo a Ti como no escuro, nem sempre compreendendo a Tua ação criadora. Tu te aproximas de mim no rosto das crianças, nos desejos dos jovens, nos sonhos despertos dos mais velhos, mas não percebo Tua presença com facilidade. Na luta das mulheres, Tu te mostras feminino, e és a brisa e as brumas de Javé, mas nem sempre me dou conta dos sinais dos tempos. Por isto é que eu te peço fervorosamente, muda a minha ideia das coisas, o meu jeito de entender a Tua presença. A vida late em meus membros e em todo o meu corpo. Mas eu não permito que ela se expanda. Prefiro o lassidão do conhecido e conquistado do que buscar o novo, lá onde Tu, de preferência, te manifestas. Ah, espírito de amor e de saudade, ajuda-me a romper a crosta que me amarra e me impede de ser simplesmente um companheiro da vida, um promotor da justiça, um caminheiro do novo tempo que se anuncia no horizonte da fé. Fonte eterna de amor, que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a Tua mão e conduze a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do Teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em Teu abraço.
Vou ler um pouco sobre Mateus 16, 21 a 28. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a ir prendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de nenhum modo te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após de mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará-la. Pois quem aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder sua alma? O que dará o homem em recompensa à sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem do seu reino. Aleluia, 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 aleluia. Agora que nós já ouvimos o Evangelho que foi lido pela nossa confirmanda Maitê, quero trazer alguns apontamentos a respeito desse texto de Mateus. Na verdade, o texto de Mateus já é um texto onde mostra as divergências que estavam acontecendo entre Jesus e as lideranças, e também os próprios discípulos estavam discutindo entre si o quem seria o quem faria o quê. E o texto de Mateus, então, fala a respeito já olhando para o final da vida de Jesus. Nos versículos 1 a 4 de Mateus 16, os fariseus e saduceus pedem um sinal para provar a divindade de Jesus. E Jesus responde que nenhum outro sinal seria dado, senão o sinal do próprio Jonas. Depois, nos versículos 5 a 12, Jesus avisou os discípulos sobre o perigo da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Os apóstolos, ainda um pouco lerdos com as suas ideias, não entendiam a figura que Jesus estava usando. E dos versículos 13 a 20, Jesus pergunta para os apóstolos sobre as diversas opiniões a respeito de quem ele é. E é nesse contexto que o apóstolo Pedro então faz uma das maiores confissões. E por causa dessa confissão, ele é elogiado por Jesus. E nos versículos 13 a 16, temos as opiniões do povo e dos discípulos a respeito de Jesus. Quando Pedro então diz: Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Essa opinião, essa resposta, não é nova. No Evangelho de João, ela é dita por Marta, naquela ocasião também da morte do amigo de Jesus. Ela significa que em Jesus se realizaram tantas profecias do Antigo Testamento como as profecias do Novo Testamento. Num segundo momento, em Mateus 16, 17, a resposta de Jesus a Pedro diz: Feliz és tu, Pedro. Jesus proclama então Pedro de feliz porque ele recebeu uma revelação que vem de Deus. Não era uma simples revelação dele. Ele aprendera, ele havia visto, ele estava junto com Jesus e ele então entendeu a messianidade de Jesus. Em Mateus 16, 18, 19, ele diz então que Pedro seria uma pedra. E aqui é importante esclarecer que ser pedra não é que Pedro seria a pedra, mas está falando sobre o fundamento no qual Jesus então estaria edificando a sua igreja. E Pedro seria uma das pessoas que
que iria ajudar na edificação da igreja. Além disso, Jesus entregaria as chaves do reino de Deus. As chaves do reino de Deus é o poder de ligar e de desligar. Ele diz o seguinte: é necessário que o Messias sofra e seja morto em Jerusalém, dizendo que é necessário. Indica que o sofrimento está previsto nas profecias. Não é só no triunfo, não é só na glória, mas é também no caminho da cruz. Essa palavra é muito importante. Se os discípulos aceitavam Jesus como Messias, como Filho de Deus, também iriam aceitá-lo como servo, como aquele que também sofre e que posteriormente também seria morto. Porém, Pedro não aceita e é corrigido por Jesus. Então a gente precisaria identificar o que é necessário para ser um discípulo de Jesus. E eu poderia dizer 3 coisas para você. Primeiro, aquilo que Jesus diz: negue a si mesmo, negue as suas próprias convicções, negue os seus próprios temperamentos, negue as suas próprias vontades, negue a si mesmo. É a primeira coisa para ser discípulo de Jesus. A segunda coisa, tome a sua cruz. E aqui a cruz tem a ideia de pegar algo e levar adiante. Não seria um peso maior do que nós podemos suportar, mas pegar a cruz seria pegar essa cruz do Evangelho, da palavra que nos leva adiante no caminho com Jesus Cristo. E o terceiro ponto que seria importante destacar aqui, seguir a Cristo. E aqui nesse ponto eu gostaria assim de dizer que hoje em dia nós seguimos muitas lideranças. As pessoas seguem muitas pessoas, as pessoas seguem muitos ídolos. Mas será que as pessoas seguem verdadeiramente o Jesus? Temos que pensar, Jesus aquele do Evangelho, Jesus aquele que viveu, Jesus aquele que se entregou, Jesus aquele que se revelou como Filho de Deus, aquele que viveu por obediência a Deus, aquele que não olhou riquezas, aquele que não olhou poderes, mas é aquele que se tornou servo. Esse Jesus é o Jesus que nós devemos seguir. Por isso, há esse contraste interessante entre os capítulo 16, versículo 17 e capítulo 16, versículo 23, que define a luta na vida do Pedro, que também é uma luta nossa. Quem nós queremos seguir? Quem nós queremos buscar? Quando seguimos a revelação de Deus, somos elogiados até por Jesus. Mas quando nós cogitamos apenas as coisas de homens, de pessoas, então podemos ser repreendidos. Então guarda essas 3 coisas. A primeira delas, negar a si mesmo. A segunda é, toma a cruz. E a terceira, segue a Jesus. E que Deus possa te abençoar nesse processo de seguimento. Amém. Há sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus. Em meio aos poderes das trevas manifestam-se as forças dos céus. A terra a mover-se no espaço, o sol a brilhar com fulgor, o arco estendido nas nuvens são sinais de que Deus é Senhor. O sinal mais claro e luzente foi erguido por Cristo Jesus. Por amor ao mundo perdido, deu a própria vida na cruz. Cidade construída no monte, oculta não pode ficar. A luz por Cristo acendida deverá luzir e brilhar.
Palavra que diz liberdade, anúncio de paz e perdão. Abraço que aceita e sustenta, são luzes na escuridão. Pois ninguém, maldizendo as trevas, vencerá o reino infernal. Só a luz por Deus foi acesa, há de triunfar sobre o mal. Ó povo de Cristo na terra, não escondas a luz do Senhor. Em todo o teu ser resplandeça o bendito sinal do amor. Queremos ter nosso momento de oração e peço que você se coloque diante de Deus. Querido e amado Deus, nós te agradecemos pela vida, agradecemos por tudo aquilo que tu fazes em nós. Agradecemos pelo teu chamado, tu nos chama para sermos servos, para seguir a ti. Tu nos chamas para carregar a cruz que é o próprio Evangelho. Tu nos chamas para seguir o verdadeiro Cristo, aquele que se entregou, que amou, aquele que não julgou ser igual a Deus, aquele que não olhou riquezas e poderes, mas aquele que se tornou servo e servo até a sua própria morte. Nós te agradecemos pela igreja que nos acolhe, nós agradecemos pela mensagem que nos liberta, nós agradecemos porque tu nos perdoas dos nossos pecados, nós agradecemos porque nos dá comunhão com outras pessoas, mesmo em distantes e isolados em momentos de pandemia. Pedimos a ti, ó Deus, que nós possamos continuar confiando na tua palavra e na tua promessa de que esse tempo vai passar e de que tudo está no controle das tuas mãos. Cremos que logo poderemos estar juntos novamente, louvando, engrandecendo, participando da ceia do Senhor, tendo comunhão uns com os outros. Quero colocar em tuas mãos alguns pedidos, algumas pessoas. Em primeiro, o Gabriel, pequeno Gabriel, neto de Christian e Annelise, que sofre com a suspeita de Covid. Que tu possas também, ali onde eles estão, possas acompanhar essa pequena criança e seus pais e possas trazer alívio aos corações. Também oramos pela Clarice, que sofre, esteve internada e que ela possa sentir-se revigorada por ti. Também oramos, Senhor, e por especial pela irmã do seu Heinz Biller, uma senhora de 91 anos, que também precisa de ti. Que ela encontre paz, que ela encontre alegria, que ela encontre ainda prazer em estar na tua presença. Pai amado, também oramos pelos jovens da comunidade, oramos por esses jovens do ensino confirmatório que nos ajudaram nesse culto. Oramos também, Senhor, por todos aqueles e aquelas que ouvem essa palavra e são animados e são fortalecidos por ela. Tudo mais colocamos nas tuas mãos, na certeza de que, sob o teu cuidado, todos nós estamos, quando juntos oramos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que bom que você participou conosco nesse breve momento de oração e breve momento de palavra. Que bom que nós podemos ter ainda essa oportunidade. Quero ler para vocês uma palavra de Heinrich Bedford Strom. Ele diz assim: desce do céu e da terra, nós te rogamos por justiça, para que ela resplandeça como a luz da manhã de um novo dia, para que ela vença o abuso do poder dos fortes
e faça justiça aos fracos. Dá-nos esperança quando nós perdemos o ânimo. Dá-nos certeza ao alvorecer da justiça. Resplandece o dia claro, qual toda injustiça será vencida. Que possamos receber a bênção desse Deus. Abra suas mãos diante dele e oramos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ele te dê a paz. Assim te abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.